Capítulo 8. Emprego do radar no serviço ATC. O equipamento, hoje conhecido internacionalmente pelo nome de radar, é relativamente uma expressão comum, que é formada pelas iniciais das palavras Radio Detection and Ranging. Radio Detection and Ranging, e quer dizer radiodetecção e alcance. Ele é um valioso equipamento de auxílio às atividades do controlador, sendo essencial nas áreas de grande densidade de tráfego, em virtude de maior segurança e velocidade do fluxo que advém do seu emprego. No Serviço de Controle de Tráfego Aéreo, ATC, o radar é principalmente utilizado no controle de aproximação de controle de área, não sendo, porém, usado no controle de aeródromo, o qual é exercido através do uso da visão. Torre de grande movimento de tráfego aéreo poderão possuir telas repetidoras do radar final apenas para melhor localizar e coordenar os tráfegos em sua área. O radar mais utilizado no Brasil no controle de tráfego aéreo é o Radar de Vigilância de Aeródromo, ASR, Airport Surveillance Radar, que fornece informações em azimuth, direção e distância horizontal. Além dos radares de vigilância, existe também um outro chamado radar de aproximação de precisão, PAR, Precision Approach Radar, utilizado principalmente pela Força Aérea em algumas bases aéreas. Esses radares fornecem informações de azimuth, direção, distância horizontal e ainda distância vertical. O PAR é utilizado para aproximações especialmente de aeronaves caça, que são conduzidas até a pista mesmo em condições meteorológicas adversas. O radar no serviço de tráfego aéreo contribui de forma significativa para que seja alcançado o objetivo preconizado para esse serviço, ou seja, manter rápido, seguro e ordenado o fluxo de tráfego aéreo. Em função de seu princípio de funcionamento, o radar é classificado em radar primário ou radar secundário. Radar primário. O radar primário tem seu funcionamento baseado no princípio da reflexão de ondas eletromagnéticas. Essas ondas são transmitidas para o espaço sob forma de pulso rádio, que ao encontrarem um objeto na sua trajetória, refletem-se sendo recebidos pela estação transmissora. A distância e a direção desse objeto são determinadas, então, respectivamente, pelo tempo gasto pelos pulsos rádio para irem até o objeto, a velocidade da luz, e voltarem à antena e pela posição desta com relação ao norte quando os pulsos são recebidos. O resultado dessas medições é apresentado ao operador na tela do radar sob a forma de plots definidos em termos de azimuth e distância da antena. Radar secundário, SSR. O radar secundário não se utiliza no princípio da reflexão de ondas, mas depende da existência de um equipamento a bordo da aeronave chamado transponder. Ele permite a identificação rápida das aeronaves e ainda a informação contínua de altitude indicada no altímetro de bordo da aeronave. Embora possa funcionar de maneira autônoma, o radar secundário normalmente é associado ao radar primário, ou seja, é instalado junto à antena do radar primário. O radar secundário consiste basicamente de dois componentes: interrogador e transponder. Interrogador é um transmissor-receptor em forma de barra montada sobre o refletor da antena do radar primário que gira juntamente com esta. O interrogador emite sinais de rádio em grupos de pulsos que são respondidos eletricamente pelo transponder da aeronave, denominado de modo. Transponder é o equipamento instalado a bordo das aeronaves que responde automaticamente aos sinais do interrogador, feitos num grupo específico de pulsos, códigos, e somente no modo em que foi sintonizado. Assim, o sinal enviado da aeronave já não é mais um sinal anônimo, e sim um alvo radar secundário num código selecionado, que irá identificar e plotar a aeronave em tela radar. Modo. O radar secundário possui o modo que é definido como sendo o intervalo entre a emissão de dois pulsos primários de interrogação. Embora a frequência de transmissão e recepção nunca varie
de 1030 MHz do interrogador e 1090 MHz do transponder, os sinais emitidos é que difirem, pois são enviados em pulsos rápidos e curtos, e a separação entre os mesmos constitui um código binário que o transponder entende. Existem também dois tipos principais de modo para uso na aviação civil: modo 3A, que é a função identificação, e modo Charlie, que é a função altimetria. Atualmente é usado basicamente um único tipo de transponder, quando a capacidade de codificação é o transponder de 4 dígitos, que possibilita 4.096 códigos em linguagem octal, ou seja, entre os números de 000 a 7777. Códigos discretos e não discretos. O modo 3A, identificação, permite a seleção de códigos que poderão ser chamados discretos ou não discretos. Esses códigos são atribuídos pelo sistema de proteção ao voo, quando a aeronave apresenta um plano de voo. O código discreto é assim chamado porque se refere a uma aeronave em particular para um determinado plano de voo. Dizemos que um código é discreto quando ele termina em algarismos diferentes de 00. Ao contrário, os códigos não discretos sempre terminam em 00, por exemplo. Código 4532. Somente uma aeronave deve possuir esse código num determinado momento. Código 2000. Muitas aeronaves poderão utilizar esse mesmo código no mesmo momento. A apresentação do alvo radar secundário. Quando o sistema radar for automatizado, a aeronave será representada por um símbolo na tela radar, e ao lado deste símbolo teremos o código transponder modo 3A e a altitude da aeronave, modo Charlie. Métodos de identificação do radar secundário. Solicitação à aeronave que pressione o Characteristic Ident. Solicitação à aeronave para que mude o código, assim o controlador poderá observar as modificações apresentadas no alvo na tela radar. A identificação será automática quando a aeronave inserir um código discreto e o radar for automatizado. Utilização do transponder. As aeronaves que dispuserem de equipamento transponder quando em voo deverão mantê-lo acionado no modo 3A e Charlie durante todo o tempo de voo, mesmo que se encontre em espaço aéreo sem cobertura radar secundário. Recentemente, o DCEA estabeleceu que todas as aeronaves que voarem no espaço aéreo brasileiro são obrigadas a usar o transponder nos modos 3A e Charlie, exceto aquelas que voarem no espaço aéreo classe Golf na FIR, abaixo do nível 050. O transponder deverá estar acionado na posição standby antes da aeronave decolar até a posição alinhado na pista, posição crítica número 3, quando então passará à posição normal na corrida de decolagem. Ele deverá ser desligado imediatamente após o pouso na posição crítica número 5, independente da autorização. Alguns códigos não discretos devem ser acionados, independente de autorização do órgão ATS, que são os seguintes: o código 2000, antes de receber instruções do órgão ATC, código 7500, sobre interferência ilícita, sequestro, código 7600, com falha de comunicação, e código 7700, em emergência ou interceptação. Procedimento para cheque do transponder. O cheque só deverá ser feito com expressa autorização do controlador de voo, observando as seguintes sequências. Selecionar a posição standby, desaparece o alvo secundário na tela radar. Retornar à posição normal, reaparece o alvo secundário na tela radar. E pressionar Characteristic Ident. A identificação radar é realçada na tela radar. Serviço radar. Os serviços radar serão prestados às aeronaves voando IFR
ou nas regras de voo visual e poderão ser de dois tipos: vigilância radar e de vetoração radar. Serviço de vigilância radar é o emprego do radar para proporcionar controle de tráfego aéreo mediante contínua observação da apresentação radar. Observações sobre desvio significativo em relação à rota desejada e outras informações sobre a segurança do voo. Durante a prestação do serviço de vigilância radar, a responsabilidade da navegação da aeronave é do piloto em comando. Serviço de vetoração radar. A vetoração radar é o mais completo serviço radar proporcionado. Sempre que uma aeronave estiver sob vetoração radar, será proporcionado o controle de tráfego aéreo e o controlador será responsável pela navegação da aeronave, devendo transmitir para a mesma a orientação de proas e mudanças de níveis que se tornarem necessárias. Os objetivos do serviço de controle de tráfego aéreo não incluem a prevenção de colisão com o terreno. A separação vertical mínima entre as aeronaves voando IFR e os obstáculos no solo está assegurada pela execução dos procedimentos de aproximação por instrumento, de saída por instrumento, de voo em rota e nas cartas de altitude mínimas de vetoração, a CAMV. Já no caso do voo visual, a separação é responsabilidade do piloto em comando através do uso da visão. Informação de posição. Quando uma aeronave estiver sob vetoração ou vigilância radar, ficará dispensada de reportar os pontos de notificação obrigatórios ao atingir ou abandonar um fixo de espera, ao entrar em nova fase ou perna de um procedimento de saída. A aeronave deverá voltar a reportar tais posições quando for informada de que o contato radar for perdido ou o serviço radar terminado. É importante ressaltar que a aeronave deverá reportar atingindo ao cruzeiro nível de voo. Ajuste de velocidade. Será utilizado a fim de evitar excesso de vetores ou para facilitar o controle radar. O controlador poderá solicitar às aeronaves que ajustem suas velocidades, considerando as limitações de performance das mesmas. Os pilotos em comando têm a prerrogativa de recusar ajustes de velocidade que sejam considerados excessivos, ou contrário às especificações operacionais da aeronave, ficando sujeito à mudança de nível ou de rota para a manutenção da separação e ordenamento do fluxo. Todas as solicitações de ajustes de velocidade devem ser feitas em termos de milhas náuticas por hora, nó, baseada na velocidade indicada, IAS, e usando unidades de 10 nós ou múltiplos de 10 nós, ou em múltiplos de 0.01 Mach, quando for utilizada a técnica de número Mach. A aplicação dos ajustes de velocidade. Somente pequenos ajustes que não excedam a mais ou menos 20 nós. Espera-se que o piloto, ao cumprirem os ajustes de velocidade solicitados, mantenham a velocidade para mais ou para menos dentro de 10 nós da velocidade solicitada. Na aproximação final, a 4 milhas náuticas ou menos da cabeceira, não devem ser aplicados ajustes de velocidade. Mínimo de separação radar. Separação radar é a separação no plano horizontal existente entre aeronaves controladas cujas posições sejam determinadas pelo órgão de controle através da apresentação radar. A separação radar horizontal mínima entre aeronaves será estabelecida em função do equipamento radar e do espaço aéreo. Atualmente, a separação radar é baseada no tipo de radar, porque os radares de terminal e de rota apresentam diferenças técnicas importantes, tais como alcance, velocidade de varredura, eficiência de cobertura e etc. Por mais razão, a separação não se baseia mais no tipo de serviço radar. Utilizando o radar de terminal, a separação mínima será de 9,3 km, equivalente a 5 milhas náuticas, exceto na separação entre aeronaves decolando e outra na aproximação final.
Quando as especificações técnicas e operacionais permitirem, a critério do DCEA, a separação mínima radar poderá ser reduzida para até 5,6 km, 3 milhas náuticas. Utilizando o radar de rota, a separação mínima radar será estabelecida entre 9,3 km, 5 milhas náuticas, e 18,6 km, 10 milhas náuticas. Neste item é considerado o uso do radar primário e ou do secundário associado, no caso em que unicamente o radar secundário estiver em operação. A separação horizontal mínima será de 18,6 km, 10 milhas náuticas. Um radar de rota poderá algumas vezes ser utilizado em síntese radar, associação radar para melhor qualidade no alvo radar numa área, em terminal ou CTR com outros radares de terminal. Por outro lado, o radar de rota poderá ser a única fonte de informação radar numa terminal ou CTR. Neste caso, a separação será de 10 milhas náuticas. Separação e partidas e chegadas. A separação mínima entre uma aeronave decolando e outra na aproximação final deve ser estabelecida através de coordenação entre o APP e a torre e nunca será inferior a 5,3 km, 3 milhas náuticas, considerando-se que a aeronave que decola deverá ter ultrapassado o final da pista.